do Vassoural e também falar um pouquinho sobre as eleições do próximo ano. Bom dia, Mário. Vamos lá, Mário! Nossa grande aventura começa agora! Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Laís. Pois é, para definir essa história da UPA, só precisa de uma palavra: comunicação. Se a comunicação tivesse sido bem feita, e aqui a crítica não é à equipe de comunicação em si da prefeitura, mas na comunicação que decidiram realizar ou não realizar, né, a cúpula da gestão municipal. Quando, né, se foi feito aí essa decisão por simplesmente não comunicar desde o começo, né? Porque às vezes a pessoa diz, a comunicação é o pessoal da comunicação, acho que a gente está se referindo a eles. Mas às vezes tem uma decisão política que não passa pela comunicação, e quando a comunicação vai responder, vai buscar respostas, não existe uma resposta concreta sobre o fato. Então, foi isso que aconteceu, na minha opinião, Laís. Houve uma falha aí do ponto de vista de como iria ser gerida essa história, e aí começa um disse-me-disse na quinta para sexta-feira. A UPA do Vassoural vai fechar. E a gente recebeu aqui informações de uma pessoa que presta serviço por lá, e mandou, e inclusive ela é voluntária, ela não tem salário lá, ela faz apenas um voluntariado. Ela disse, Mário, Renata, ó, a informação que a gente tem aqui é que domingo a UPA do Vassoural fecha, né? E domingo, na verdade, na segunda, né? Fecha domingo meia-noite, mas segunda-feira estaria fechado. E aqui ninguém sabe o que vai acontecer. E a gente foi confirmar essa informação, e a informação batia. A ideia da prefeitura, que é uma ideia boa, diga-se de passagem, que é uma reforma da unidade hospitalar para melhorar as condições, né, de funcionamento da unidade, só que da maneira que aconteceu, né, foi que gerou toda a confusão. Então, na quinta-feira começa o burburinho, na sexta-feira o SATEMP, né, há pouco ouvido aí pelo Patriota Júnior, aciona o Ministério Público, né, que recomenda à Prefeitura de Caruaru, que o Ministério Público não decide nada, que isso fique bem claro, o Ministério Público apenas recomendou, não é um órgão que executa, é um órgão auxiliar de fiscalização, que muita gente confunde qual é o papel do Ministério Público. O Ministério Público não decide nada, não obriga nada, ele recomenda, e aí o gestor municipal, ou estadual, ou federal, ele vai seguir ou não a orientação do caso, nesse caso do Ministério Público. Então o Ministério Público recomendou à Prefeitura de Caruaru que só fechasse a UPA do Vassoural quando a obra da UPA do Salgado ela fosse concluída, que deve acontecer até o fim de dezembro desse ano, né, até o final do semestre. E aí, né, a prefeitura recua na decisão. E esse problema na comunicação, ele persiste até hoje. A primeira vez que a gente pediu a informação à gestão municipal sobre a história da UPA foi na quinta-feira. Sexta-feira o dia todo, sábado o dia todo, domingo o dia todo, segunda-feira, 7 horas e 48 minutos da manhã, a gente não tem uma informação oficial ainda via comunicação oficial da prefeitura sobre a história da UPA. Então, tudo é na base das fontes que a gente tem, que a gente vai buscar, né? E as fontes confirmam. E só basta a pessoa ir lá que a unidade da UPA está funcionando. Então, é preciso rever isso, tá? Secretário de Comunicação, Tiago, precisa conversar com o prefeito Rodrigo para que essas coisas não aconteçam mais, para evitar esse burburinho, esse ruído na comunicação que existiu nessa história da UPA e que não é o primeiro. Algumas vezes isso vem acontecendo já. A gente tem uma dificuldade enorme em conseguir algumas informações para que não gere esse disse-me-disse, porque trabalha-se com vidas e não só vidas das pessoas que vão ser atendidas, como foi o caso do questionamento do SATEMP. Aí, né, que já vê uma demanda alta de pacientes, mas com vida das pessoas que trabalham. Veja, Laís, a pessoa que mora ali, uma pessoa que passou num concurso e mora ali nas imediações da UPA, ela vai a pé para o trabalho, ou ela talvez tenha se mudado para lá por causa da proximidade. E aí, quando vai ter uma mudança dessa pessoa vai trabalhar na UPA das rendeiras. Então, é uma distância muito grande. Ou vai para outra unidade hospitalar, né? É uma distância muito grande. Então, as pessoas têm que se organizar, têm que se planejar para um fato desse. Pois é, a comunicação oficial chegou na sexta-feira, já dizendo que seria desativado no domingo. Não é nem um dia útil, né, para que as pessoas possam correr atrás dessas coisas. Isso, e aí... Enfim, claro que se for ter a mudança mesmo, não tem o que fazer. O funcionário efetivo vai ter que se adequar, porque é uma mudança para o bem da própria UPA, né? Mas aí
A segunda questão, as pessoas que precisam de atendimento odontológico, né, que a UPA faz esse atendimento de especialidade, inclusive eu já fui lá. De urgência e De emergência, urgência, numa madrugada aí que eu tive uma dor de dente horrível e fui muito bem atendido lá, diga-se de passagem, tá? Então, vai para a UPA das Rendeiras, esse atendimento também não é informação oficial, foi que a gente obteve através das nossas fontes, né, que nós temos, mas não chega a informação oficial. E por último, né, os funcionários terceirizados, aquele pessoal que tem o contrato. Na UPA do Salgado, quando a UPA foi fechada, né, esses contratos acabaram. E de forma extraoficial, nós também soubemos aí, né, que o pessoal iria, né, ser desligado, ou seja, o contrato não iria ser renovado com essas pessoas. Então veja como mexe com muita gente uma decisão dessa, né, de um fechamento de unidade. Então por isso que é preciso ter uma comunicação eficaz, para que a gente tenha uma fonte oficial, né? Assim como aconteceu também, por exemplo, na história do projeto de lei que vai regulamentar o serviço de transporte por aplicativo, até agora ninguém é oficial falando da prefeitura. Então essas histórias precisam ser melhores trabalhadas, né, para que a gente possa ter uma comunicação eficaz e não gere dúvida na cabeça do povo. E depois não aponte, veículo de comunicação tal está falando mal da prefeitura, ou jornalista tal não deu a informação correta. A gente tem que estar buscando informação aqui, porque a gente tem um compromisso com o povo, né? E o povo procura, devido à nossa credibilidade, procura a Rádio Cidade, procura o meu blog, para saber informações concretas, que fica todo mundo naquela dúvida. Então, a gente, se tivesse uma comunicação melhor, vindo de fato de forma oficial, não estava gerando tanta dúvida, e aí a gente estava com, de fato, esclarecendo a população. Estamos esclarecendo sim, mas por meio de fontes não oficiais, ou seja, né, de fontes palacianas que passam as informações, mas o fato é que a comunicação oficial sobre o não fechamento da UPA ainda não veio. Oficialmente, a UPA estaria fechada, mas não está. Bom, Mário, também a gente separou aqui para falar sobre as eleições em Jaboatão dos Guararapes. Muita disputa por lá, um ano antes da eleição, né? Laís, deve ser uma eleição das mais disputadas pelos nomes de peso que nós temos lá em Jaboatão, que é uma cidade que vem sendo governada aí pelos Ferreiras, né? O Anderson Ferreira, né? Olha teu zap aí, Laís, por favor. Sim, senhor. O Anderson Ferreira, ele era o prefeito de lá por 2 mandatos, acabou renunciando ao cargo para o governo do estado e ele desistiu aí da prefeitura e passou para o Mano Medeiros, tá? Mano Medeiros é o atual prefeito. Que era o vice de Anderson. Além do Mano Medeiros, né, tem outros nomes, né, de peso que devem disputar essa eleição lá em Jaboatão, né, que depois do Recife, Laís, é o segundo maior colégio eleitoral do estado de Pernambuco. Então, só para vocês terem uma ideia, né, que além do Mano Medeiros, que vai disputar a reeleição, né, pelo PL, que é um partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Elias Gomes, né, que é ex-prefeito de Jaboatão, se filiou ao PT para essa eleição pelo Partido dos Trabalhadores, mas ele vai ter que se resolver com o Daniel Alves, né, que quer disputar essa eleição por lá. Ele que é do PV, lembrando que PT e PV fazem parte de uma federação com o PCdoB. O terceiro nome, também no campo conservador, o mesmo campo do prefeito Mano Menezes, é o da deputada federal Clarissa Tessio, né, que é missionária, do PP. E ela tem o apoio incondicional aí do eleitorado evangélico e também do deputado federal Lula da Fonte, né, que apoia ele, mas sem dúvidas nenhuma, né, um nome que pode, de fato, aí aparecer e dar uma sacudida nessa eleição, Laís, é o da ex-deputada, ex-candidata a governadora Marília Reis. Saiu, inclusive, uma pesquisa recente com Marília Reis na primeira posição, mas a diferença é que Marília Reis ela ainda não consegue capitalizar, né, um grupo para ela. Para você ter uma ideia, né, a Maria Reis, que é a irmã da Marília, que é deputada federal, ela não tem sequer nenhum prefeito com ela hoje. Os deputados que foram eleitos pelo Solidariedade, todos migraram para a base do governo de Raquel Lira. Então, Marília não consegue juntar gente. Então, é muito difícil quando você fica de um projeto isolado,
né? Porque mesmo Marília com essa situação aí, de repente dela ser candidata ou em Jaboatão ou em Olinda, ela está resolvendo ainda onde ela vai ser candidata, porque como é tudo ali na região metropolitana, dá para ela transferir o título e ser candidata em qualquer uma das duas cidades, né? E aí você tem Mano Medeiros, para você ter uma ideia, a situação dele é igual a de Rodrigo Pinheiro aqui na Câmara Municipal. Todos os vereadores da base, aliás, todos os vereadores lá de Jaboatão, praticamente são da base de Mano Medeiros. Então ele tem uma aliança muito forte entre os vereadores. A Clarice Tess tem uma aliança muito forte do Evangélico e do PP. O Elias Gomes foi prefeito da cidade de Jaboatão por 2 mandatos e agora o PT quer apostar nele. Então todo mundo tem um grupo, né, para chamar de seu. Já a Marília Reis não. Ela vai se isolando, ela conseguiu a antipatia do PT de um jeito que ela foi quem mais falou o nome do presidente Lula no ano passado na eleição. E todo mundo ganhou um cargo no governo federal, menos Marília Reis. Marília Reis segue sem cargo, sem mandato, sem nada. Então, assim, você veja como ela e o partido dela, inclusive, fazendo parte da base do governo Lula. Mas aí Humberto Costa, né, que é o principal nome do PT aqui no estado de Pernambuco, ele vetou o nome de Marília Reis com o presidente Lula e, com isso, Marília Reis segue num processo que a gente chama, na política, de processo de inanição, né? Aquele processo que você vai se apequenando e daqui a pouco não consegue mais criar nada. Então, Marília Reis vai ter essa dificuldade, ela mesmo pontuando bem em qualquer pesquisa que é colocada pelo Record até, mas quando vai para o jogo, para valer mesmo, ela acaba sempre perdendo. E vai ser muito ruim para Marília se ela ser candidata a prefeita de novo e ela acumular mais uma derrota. Ela foi derrotada em 2020 para prefeita do Recife, pelo João Campos, foi derrotada em 2022 por Raquel Lira para o governo do estado e agora em 2024 ela vai pensar muito se ela for candidata, aí porque uma nova derrota eleitoral praticamente sela o nome de Marília Reis na política, porque é muito ruim lá isso quando você é um político e você vai acumulando consecutivas derrotas no cenário eleitoral. E é o que vem acontecendo com a Marília. Muito bem, Mário. A política não fica por aqui, né? Porque você fala mais sobre política dentro do Manhã Cidade. Isso mesmo, Laís, a gente vai repercutir também uma outra eleição dura, né, que deve ser na cidade de Olinda, viu? Mais de 10 pré-candidatos devem disputar a eleição lá de Olinda, 10? além isso. E de nomes fortes, né? Fortes, não são nomes fracos, não. Vou falar sobre isso daqui a pouco no Manhã Cidade. Muito bem, Mário. Obrigada. Boa semana para você. Até amanhã. Para você também. O cafezinho